Operadores. Operadores são elementos funcionais que atuam sobre os operandos e produzem um determinado resultado. Então, as funções dos operadores. Nós temos três funções: realização de cálculos matemáticos, comparação de dados e combinação de resultados lógicos. Essas são as três principais funções dos operadores. A classificação dos operadores. Existem três tipos também. São os operadores aritméticos, relacionais e operadores lógicos. Então, as expressões são classificadas de acordo com o tipo do valor resultante da sua avaliação. Operadores aritméticos. Então, representa os operadores aritméticos. Então, nós temos o operador de adição. No BYOB, ele é representado por esse bloco aqui. E nós fazemos o seu cálculo, utilizamos essa operação da seguinte forma. Observe que ele tem dois espaços para estar fazendo a operação entre dois valores. Então, aqui 20 mais 3, o resultado dele vai ser 23. Aí nós temos o operador de subtração, que é representado por esse bloco. Aqui nós temos um exemplo: 10 menos 2 vai resultar em 8. O próximo, operador de multiplicação, que é representado por esse bloco. Nós temos um exemplo: 5 vezes 30. E o operador de divisão, é representado por esse bloco. Nós temos um exemplo: 16 dividido por 4. E temos outros dois operadores, que é o operador de mod, que significa o resto da divisão. Então, nós temos um outro exemplo: 32 mod 4. E a potenciação, que é representado por este operador aqui, por esse bloco. Então, 4 elevado a 2. Prioridades. Então, em uma expressão aritmética, a ordem da avaliação dos operadores obedece à tabela abaixo. Ou seja, no momento que a gente se deparar com uma expressão aritmética, a gente deve seguir uma ordem de resolução de cada item dela, de cada relação entre operadores entre elas. Então, tem uma ordem de resolução desses operadores. Então, prioridade 1. Quem possui prioridade 1 é o que sempre vai ser sempre resolvido primeiro. E o que tem prioridade 2 e 3, 3 seriam o que tem prioridade mínima, menor prioridade. Então, quem tem maior prioridade aqui é o operador de potenciação. Então, toda vez que você deparar uma expressão aritmética onde você encontra um operador de potenciação, ele será resolvido primeiramente. E na sequência, tem prioridade 2, a gente tem os operadores de multiplicação, divisão e resto da divisão. E por último, o de menor prioridade, os operadores de adição e subtração. Observações. Quando existe uma expressão com operadores da mesma prioridade, a execução é da esquerda para a direita. Ou seja, voltando aqui, quando se deparamos, vamos pegar aqui o de prioridade 2, são multiplicação, divisão e resto da divisão. Então, no momento que a gente encontra uma expressão aritmética, esses operadores numa mesma sequência, a gente vai fazer a sua resolução, vai ser o que tiver mais à esquerda para o da direita. Então, quando existe uma expressão com operadores de mesma prioridade, a execução é da esquerda para a direita. Caso seja necessário alterar a ordem da prioridade, deve-se utilizar parênteses. Em outras linguagens de programação, a gente se utiliza parênteses, mas no BYOB, como ele não possui esse recurso, a gente trabalha com níveis de bloco. O bloco que está mais acima é o que é resolvido primeiro.
logo à frente a gente vai estar falando um pouco desse nível de prioridade no BioB. Então, dando sequência, a expressão entre parênteses terá prioridade máxima. Caso haja parênteses aninhados, a ordem da execução será do parêntese mais interno para o mais externo. Aqui um exemplo. Então, nós temos a seguinte expressão. A primeira coisa que a gente tem que observar nessa expressão é quem tem prioridade maior. Como eu acabei de falar agora, nesse caso, quando a gente está utilizando parênteses, ele tem prioridade maior sobre todos os outros. Então, o primeiro passo é a gente resolver o parêntese mais interno, que nesse caso é esse aqui que está em vermelho. Então, resolve-se a operação que está dentro dele. 5 menos 4 vai ser 1, que é representado logo abaixo aqui. Então, observe que mantemos as outras operações e resolvemos primeiramente o parêntese mais interno. Então, o resultado foi 1. E dando sequência aqui, a gente pode observar que ainda existe parêntese. Então, a gente tem que resolver o que está no seu interior. Então, no seu interior, nós temos, olha, operador de multiplicação e potenciação. Como potenciação tem prioridade maior que o de multiplicação, nós resolvemos ele primeiramente, que é o de potenciação. Então, 3 ao quadrado vai ser 9, que está representado logo aqui abaixo. Então, passando, a gente manteve os outros operadores e novamente a gente ainda se depara com um parêntese. Então, temos que resolver o que está internamente nele. Observe que agora temos apenas operadores iguais, né, que é o de multiplicação. Então, podemos resolver aqui sem seguir nenhuma prioridade. O resultado dele vai ser 90. Então, mantivemos novamente os operadores. E aqui se deparamos com operadores de mesma prioridade. Nós temos o operador de divisão e o operador de multiplicação. Como dito anteriormente, quando há operadores de mesma prioridade, resolve-se da esquerda para a direita. Então, resolvemos primeiramente a divisão. Então, 6 dividido por 2 é 3. E em seguida, o operador de multiplicação. Então, 3 vezes 90, 270. E abaixo, novamente, nós temos operadores de mesma prioridade. Mesma coisa, resolve-se da esquerda para a direita. Então, 4 mais 3. E depois o seu resultado, menos 270, que resulta em menos 263. Como eu tinha dito antes, a prioridade no BioB ela é definida pelo nível a qual o bloco ocupa. Ou seja, o bloco que está no topo é executado primeiro. E o que está mais abaixo, né, que seria a base, será o último a ser executado. Então, quando 2 ou mais blocos ocupam o mesmo nível, a execução é da esquerda para a direita. Aqui, supomos que aqui seja um nível, os níveis dos blocos. Então, como se comporta os blocos no BioB? No momento que a gente vai encaixando um bloco sobre o outro, o bloco que está mais acima, ele é o que será resolvido primeiro que todos os outros. Então, aqui nós temos o bloco A, que nesse caso aqui ele está no nível 3. Ele é o bloco que está no topo. Então, ele seria aqui, nesse exemplo, o bloco de operador de potenciação. Vale só lembrar que aqui os operadores como potenciação, divisão, multiplicação e os outros, tá? Não importa essa relação de hierarquia deles aqui. O que importa é o bloco que está mais acima no topo. Então, o bloco que está um nível mais acima sempre será executado primeiro, independente do operador que ele utiliza. Então, nesse caso aqui, o bloco que vai ser executado primeiro é o de potenciação. Logo em seguida, na segundo nível, nós temos dois blocos, o bloco B e o bloco C, que ocupam o mesmo nível. Então, a sua execução aqui, o bloco B seria o de multiplicação e o bloco C seria o de adição.
Como os dois estão no mesmo níveis, como eu tinha dito ali antes, é da esquerda para a direita. Então resolve-se a multiplicação e depois a adição. E por último, o bloco D, que é a nossa base, que é o operador nesse caso aqui de subtração, ele é resolvido por último.